tô grato demais, grato assim, porque a minha vida mudou completamente a partir do que eu vivi dentro do Fórmula, né? Não é nem do resultado propriamente dito, mas do que eu vivi dentro do Fórmula, porque é muito bom viver num ambiente que te desafia, né? Eu acho que eu não lembro em nenhum momento da minha vida ter criado uma meta de que eu ia faturar R$100 mil em 7 dias, a não ser a partir do momento que eu conheci seu trabalho. Bem-vindo à edição do podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias. O papo de hoje vai ser com Giovanni Cruz, que fez isso, se não me engano, no nicho de contabilidade, ou concurso para contabilidade. Então vou chamar o Giovanni aqui para a gente bater esse papo. Opa, Érico, tudo bem, meu camarada? Felicidade de estar aqui presente com vocês. Então a pergunta que eu gosto de fazer sempre é, Giovanni, como é que você me conheceu? Cara, eu cheguei, acho que como muitos outros concurseiros chegaram até você. Eu sei que você fala, concurseiro, né? Não quero concurseiro por aqui. Mas eu cheguei via estudando, eu estava estudando para um concurso 2014, 15. E eu conheci seu trabalho na época, do excelente trabalho que você faz, né? De mindset, de acreditar, aquela coisa. E algum dos vídeos daquela fase do 365 dias impactou desde aquela época, e eu comecei a seguir você lá em 2015, 14, 15 por aí. E como é que foi a sua primeira impressão? O que é que você viu naquele vídeo? O que é que te cativou? Era um vídeo que você falava do poder do comprometimento. É um vídeo que você fala... já tem um tempo, né, esse vídeo, hein, Érico? Mas é um vídeo que... e era num vídeo que você estava no exterior, você estava morando fora. E aí você falava o quanto essa palavra, né, era a única palavra, ela poderia ser responsável por todos os resultados que você podia alcançar a partir dali. E a época fez muito sentido, porque eu estava estudando para um concurso, e aí eu fui conhecendo o seu trabalho e fui vendo que não era exatamente o concurso. Para você ter clareza do porquê fez sentido para a minha época, eu fui tenente do Exército como oficial temporário, de 2008 até 2015. E quando a gente estava lá no Exército, né, por ser tenente temporário, quando você vai sair, dá aquele medo. E agora? Eu vou para o mercado, né, era oficial temporário, e eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha clareza do que eu ia fazer ainda. Eu queria muito ser professor, mas tinha acabado de formar em contabilidade à época. E quando eu conheci seu trabalho, até então, a única via que eu conhecia era o concurso público. A única coisa que eu buscava era o concurso. E aí, quando eu conheci seu trabalho, eu fui vendo que havia um universo, né? Tem uma frase que a gente diz que o mundo era muito maior, né? Quando eu conheci seu trabalho ali. E eu fui vendo os resultados dos seus alunos e o impacto foi imediato. É engraçado mais do ponto de vista interessante, porque hoje eu estava fazendo a leitura logo de manhã desse livro. E a gente não combinou, assim, a minha equipe sabe quem você era, ele provavelmente conversou com você, mas eu não sabia. E eu não sei se a minha equipe da gente, eles definitivamente não sabiam o trecho do livro que eu ia ler. Eu estou fazendo um projeto onde eu estou lendo o meu livro, né? E aí o trecho que eu li hoje, no livro, na live anterior, foi os 3 tipos de cliente. Que tem o cliente que sabe que precisa do seu produto e está motivado, tem o cliente que sabe e está procrastinando, segundo tipo, tem o terceiro tipo que nem sabe que precisa do seu produto ainda. Já parou para pensar que você é a personificação em carne e osso? E você era tipo um concurseiro, que é uma pessoa que eventualmente é uma pessoa que eu tento não atrair. Eu tento não atrair naquela pessoa, até porque o concurseiro raiz, no sentido daquele que está assistindo a gente assim, e que quer passar no concurso, devia seguir você, não a mim, né? E foi isso aí. E tem mais parte dessa história que eu vou poder contar ao longo da conversa. Mas o primeiro impacto do poder do comprometimento foi muito forte para o universo dos concursos, só que eu fui tentar entender o que era o 6 em 7, fui tentar entender, eu não conseguia ter clareza do que era, mas cada conteúdo seu novo eu ia assistindo, né? Pô, esse conteúdo tá fazendo sentido para mim, até que algumas palavras começaram a parecer estranhas à época. Um lead, eu não consigo entender o que era um lead direitinho, e aí eu fui acompanhando, só que em 2015, quando eu comecei a dar aula numa faculdade.
que eu ia sair do exército e fui dar aula na faculdade. E aí, como você comentou, eu não tinha clareza também do que o aluno precisava de mim. Eu só queria dar aula na faculdade, achava que ser professor na faculdade já seria interessante para mim. E aí, um aluno na faculdade falou: professor, o senhor não pensa em fazer um curso específico para a área contábil? E aí, talvez, não sei se você tem clareza dessa informação, mas o advogado, quando faz OAB, né, para exercer a profissão, o contador também tem um registro de classe. Sem esse registro, ele não pode exercer a profissão. Então, quando a gente tem que explicar isso, a gente sempre associa, né? O advogado faz o exame de ordem e o contador também tem um registro. E o meu aluno pediu isso. Então, ele pediu em sala de aula se eu tinha ou não, e eu só imaginei ter um presencial. E eu precisava ter um curso presencial, e foi quando eu conheci o trabalho que você mostrava que era possível alcançar mais pessoas de forma online. Eu falei, cara, não pode ser por acaso, não pode ser por acaso. E aí eu virei um consumidor de tudo que você produzia em todas as redes. Aí eu seguia no YouTube, no Instagram, ficava perseguindo, não era seguindo, mas estava perseguindo Érico Rocha. E eu falo isso porque o mais interessante disso tudo é que, olha só, o começo, isso aqui é o aquecimento para Masterclass 6 em 7. Com isso aqui você não faz 6 em 7, mas você se aquece. É que nem com aquecimento você não joga bola, mas joga bola melhor. Né? Ou com aquecimento você não faz exercício na academia, mas você faz exercício com menos probabilidade de erro, menos probabilidade... E aqui, ó, também li isso, não, uma coisa que eu já falava no livro, olha só, que é muito louco isso. Não foi um passo além, vou entrar aqui, introdução, tipo de marketing que dá resultado. Da possibilidade de você emergir. Engraçado que aqui a gente está conversando com a pessoa que chegou no final dessa jornada, pelo menos a jornada do 6 em 7, que tem outras ali para frente, a gente sabe muito disso, né? O 6 em 7 é o começo, não o fim. Mas eu falo ainda que em 2017 eu escrevi, você precisa se imergir, imersão. E começou com um vídeo, mas logo você deu as características que você estava seguindo essa parada aqui, você começou a emergir. É o que você fala, cara, comecei a seguir. Será que tem alguém aqui desses 470 que não me segue no... Ah, ele me segue no Insta, mas será que ele me segue no YouTube? Será que ele ligou as notificações do YouTube? Será que ele ligou? Será que ele me segue no Insta? Será que ele começou a emergir? Será que ele vê os meus podcasts, todo o trabalho, todos os vídeos? Inclusive dá para ver até o vídeo do Poder do Comprometimento, para quem quiser ver o Érico 5, 6 anos mais novo, sem barba, né? Então aqui vai uma segunda coisa que você seguiu na época, você começa a me seguir igual um louco. Igual um louco é a palavra certa, porque louco sem resultado é louco, mas louco com resultado é? Um gênio. Um gênio, a gente sabe disso, né? E todo mundo chama você de gênio, né? Quando te chamam de louco com resultado é gênio. Às vezes algumas pessoas me chamam assim, não quer dizer que eu seja. Quem me conhece sabe que eu não sou. Mas... com o resultado a coisa fica mais fácil. É o mesmo Érico da época, né? E aí você começa a me seguir, como é que foi? Você começa a me seguir, já começa as coisas, pontos começam a ligar? Os pontos foram ligando e eu não sei se alguém que está assistindo a gente já passou por essa situação. Eu não tive uma sensação imediata de dúvida se era real ou não o 6 e 7. Era algo que me parecia de cara real, mas não parecia real para mim. Então, eu tinha clareza quando você comentava do 6 e 7, de que era possível alcançar né, um faturamento de R$100 mil em 7 dias. Eu vi, cara, isso é real, isso é possível, mas eu não tinha clareza de um produto ainda. Eu até acreditava muito que eu podia dar aula de contabilidade, só que essa prova ela tem 13 disciplinas. E eu não tinha outros amigos para dar aula junto comigo. Então, eu tinha uma forma de fazer, que era dar a aula presencial. E aí, motivado, vendo que você produzia um conteúdo a título gratuito, era a forma que eu visualizava. Cara, não é possível. O tanto de conteúdo que esse cara está produzindo, sem me cobrar nada, porque era literalmente a título gratuito. Eu assistia todos os vídeos, fazia as minhas anotações e, às vezes, em sala de aula, eu reproduzia aquilo que você tinha falado em algum momento. Então, era provável que em uma aula eu falasse do poder do comprometimento para passar numa prova e o aluno olhasse para mim falando, esse cara é top. Eu falei, não fui eu não, falei porque eu ouvi outro cara falando
E aí, né, acabava levando essa mensagem de que o comprometimento fazia muito sentido e tal. E aí, nesse caminho, falei, eu vou tentar fazer um vídeo no YouTube também, para que o meu aluno assista. Talvez não com a mesma qualidade, nem de áudio, nem de vídeo e tal, mas eu vou fazer alguma coisa para o meu aluno. Na época eu só dava aula no sábado, e eu resolvi produzir um vídeo de revisão, faltando ali dias para a prova acontecer, para que o meu aluno assistisse de casa essa revisão. Só que aí, quando eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube, e eu postei de forma aberta, né, para que o aluno assistisse, a gente perde o controle de quem assiste, né? E aí eles foram mandando os vídeos uns para os outros, e pessoas de outras cidades começaram a pedir. E aí eu travei a época, né? Imagina uma mensagem, o senhor tem um curso para vender? Existe um curso para vender? Isso eu não tinha curso nenhum. Eu nem conseguia ministrar todas as matérias. Só que, por um acaso do destino, os outros 2 professores que eu tinha à época presencialmente resolveram sair do projeto, e eu fiquei sozinho com uma turma para entregar o produto que já tinha sido oferecido, e eu virei professor das disciplinas todas do curso, e naturalmente, né, achava, e aí acho que essa é uma fase que eu não me orgulho, mas é real, eu comecei a achar que era intuitivo. Então, tipo, se eu seguisse como eu estava seguindo, né? Então, eu assistia uma aula do Érico, um vídeo, e eu reproduzia essa fala que o Érico falava para o meu universo, e o meu universo dizia, pô, esse cara é bom, então beleza, eu conseguia acumular mais informações, e eu reproduzia isso, e beleza, então uma hora o 6 em 7 vem. Eu comecei a achar que, não, era só eu criar o produto, e na hora colocar o link, e as pessoas iam comprar, de alguma forma. E apesar de que ocorria uma ou outra venda, não era nada expressivo que dissesse, pô, minha vida mudou agora por conta disso. E eu fiquei 2016, 2017 patinando, vendo o conteúdo que você postava, disse, não, então ele está fazendo, então funciona. E acreditando que era possível para os outros, mas não mergulhava. Até que em 2018 eu fui dar uma aula em Brasília, e aí o tráfego, eu acredito que foi isso à época, apareceu uma notificação de uma masterclass que você ia fazer em Brasília em 2018. E eu fui para essa masterclass presencial em Brasília, então à época eu ainda não era aluno do Fórmula. E aí nessa masterclass, eu acho que foi a chave, ele foi o momento que virou completamente o olhar, porque eu acreditava que o caminho que eu estava perseguindo ali, eu não sei se a melhor palavra é a cópia, mas eu tentava, de modo intuitivo, tentava fazer uma engenharia reversa, sabe? Como, não, se ele fez isso, eu posso fazer algo parecido. E aí o parecido não é igual, né? O parecido não é a mesma coisa. Eu não seguia a fórmula. Eu imaginava ter a fórmula por acompanhar o que você fazia, e o resultado ele ficava meia boca. Era, imagina, um pudim que você prepara e sai quebrado, né? Eu tinha... pronto, pudim quebrado não é pudim, então... pode ser, não, mas dá para provar alguma coisa. Não, mas você não queria, eu queria o pudim completo, sabe? Era tipo isso. E aí eu fiquei, durante muito tempo, patinando, querendo ter o resultado, sem fazer as mesmas coisas que estavam estabelecidas na fórmula. E eu não tinha clareza do que era a fórmula, até participar da Masterclass. A Masterclass, ela me deu a oportunidade de ver a realidade na vida dos alunos, né? Porque quando eu vejo o seu resultado, eu admiro muito, né? Muito mesmo, assim, o resultado que você tem e o trabalho que você desempenha. Mas quando eu vejo o resultado do seu aluno, para mim é algo que quebra completamente. Assim, fala, cara, o aluno dele conseguiu. Então, se você quer ver o resultado de uma pessoa, beleza, mas o aluno dele conseguiu, cara. Então, é isso que me fez acreditar ainda mais no projeto. E aí, 2018 foi o ano em que eu entrei para a Fórmula. E era tão louco esse meu comportamento de 2016, 2017, que eu tentava criar o 6 em 7 fake. E que era um 6 em 7 fake, que era tipo assim, para eu tentar me convencer de que eu tinha feito 6 em 7, eu meio que somava
o faturamento do curso presencial com o faturamento do curso online, sabe? E eu dizia, não, eu já fiz o 6 e 7, não tentando provar nada para ninguém, mas tentando me convencer de que o 6 e 7 tinha acontecido. Mas depois que eu entrei para a Fórmula, eu falei, não, nunca aconteceu. Porque você é muito claro quando você fala, quase 6 e 7, não é 6 e 7. Então, eu somava o faturamento do presencial com o online e, tá faltando 1.000, vende a bicicleta e junta tudo, pronto, fatura 100 mil. Era meio que uma conduta assim, até 2018, quando eu me tornei aluno da Fórmula e passei a seguir o método, né? Então, aplicar o método dentro da minha realidade, do que eu estava aplicando no momento, no meu ritmo, sem aquela urgência de que eu precisava, sei lá, é diferente, né? Você seguir meio que quase que um mapa ali. Olha, existe, você tem uma dúvida, a comunidade me ajuda, né? Eu tenho como conversar com outras pessoas que estão no mesmo universo. Com o mesmo nível de comprometimento. O mesmo nível de comprometimento, é isso mesmo. Porque o fato é o seguinte, aqui a gente tem pessoas curiosas. E tem os curiosos, mas não comprometidos. Você conversando com pessoas que estão realmente comprometidos é uma coisa de louco. Inclusive uma outra coisa que aconteceu aqui, que eu vi que entrou na live, que foi o Wagner Mota, BJJ, chama BJJ, Wagner Mota. Ele não tem nada a ver com a história, mas eu acho que ele é o cara que me deu a melhor aula que eu já fiz na minha vida. Ó, já viu o professor que deu a melhor aula da minha vida? E eu acho que muita gente, eu até dei isso para minha esposa, a melhor aula da minha vida. E não tem nada a ver com marketing digital, no caso foi de jiu-jitsu, mas ele me deu a melhor aula da minha vida. Bom saber que ele está aqui, bom saber que ele está escutando algumas coisas aqui. Quem sabe mais pessoas não vão ver essa melhor aula. Mas falando nisso, cara, é muito estranho, porque hoje na live onde eu estava lendo esse livro de cabo a rabo, veio a Viviane. E aí a Viviane, às vezes eu tiro e coloco os comentários assim, a Viviane chegou, como é que eu... Ela fez uma pergunta mais técnica do Fórmula, coisa de nicho, subnicho. Aí eu fiz uma pergunta para ela, né? Foi alguma coisa, ensinei a palavra errada, dei algumas dicas de como ela traz o marido dela para dentro do jogo, mas eu perguntei uma coisa, ela toda nesse embaraço todo, eu falei assim, você já leu esse livro de cabo a rabo, resumiu? Porque a gente está aquecendo. Ela falou assim, não. Aí eu falei, você já fez a Masterclass inteira, né? 31 anos. E resumiu, no caso ela não fez, mas enfim. Não. E esse é o clássico aluno, que ele pega, tenta pincelar. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. E ele começa a pincelar. E aí que ele começa a quebrar o processo inteiro. Começa a quebrar a dieta. Começa a quebrar o protocolo. E o protocolo funciona quando executado em sequência e com calma. Pra você ter uma ideia, Giovanni, eu sou da época, eu não sei nem se, que você precisava digitar o número de telefone. Meu primeiro telefone era 273-3663. Tenta digitar um número antes da hora. Não liga, não completa a ligação. O telefone do meu melhor amigo era 274-3494, Luiz Gustavo. Eu lembrava dos números, porque você tinha que lembrar dos números. Na época eu lembro que aconteceu de vender um relógio que chamava Databank. Foi o primeiro relógio onde você tinha uma agenda telefônica no relógio. Isso era incrível. Hoje em dia, meu filho nunca vai ter que digitar um número de telefone, né? Tem gente que não sabe nem o próprio número. Qual que é o seu telefone? A pessoa, oi, não lembra, né? Qual que é o meu telefone? Mas assim, para quem já digitou, e eu já disquei até com o disco, vai vendo. Eu sou do tempo que eu falo assim, vou te dar uma ligação. Quando eu falo isso pro meu filho, ele fala, o que é isso? O que é esse gesto? Né? Eu falo de tirar foto assim. Meu filho não tira foto assim, ele tira assim. Olha que louco. Você vê como é que a pessoa... tira uma foto pra mim. Dependendo da idade da pessoa, a foto vai sair assim ou vai sair assim, né? Vai sair assim, é coisa da idade. Mas assim, olha que louco. A gente entende conceitualmente que 273, 3663. Não é 237, 3663. E a gente subestima, enquanto nos números isso é óbvio de entender, quando a gente está como professor, e a gente tem professor, no caso você professor, eu professor, a gente está aqui como professor, a gente chama de especialista, outros de guru, mas na verdade a gente é professor.
E a gente subestima a importância de executar o que é falado, como é falado, ao pé da letra, principalmente no começo. Pensa numa música, toca a nota antes da nota. Toca uma nota que não está na escala, vamos dizer assim. Só que, quando a gente olha a pessoa tocando, a gente fala, preciso estudar a escala. Não preciso tocar na mesma variância. E assim, às vezes você consegue um tipo de música, barulho, mas você não consegue, principalmente no começo, o clássico. O clássico, o que é o clássico? O clássico é aquilo que sobreviveu ao tempo, por isso que é clássico. Música clássica se escuta hoje porque ela sobreviveu centenas de anos. Nem toda música sobrevive. Mas por que o clássico sobreviveu? Porque ele é clássico? Não. Tem alguma coisa na estrutura que funciona. E essa falta de visão do faixa branca no começo, do faixa branca não é aquilo que eu faço, tá? É o que rouba o 6 em 7 nele. Então, eventualmente, chegou uma hora que você sacou isso. E esse sacar isso aconteceu eventualmente na Masterclass. Eu preciso da fórmula, eu preciso seguir a receita. Aí, em 2018 você entra, depois de já ter consumido muito ou quase tudo do meu conteúdo. E você... Eu acredito que tudo, que até 2018. E aí eu entrei para a fórmula, só que aí eu agora precisava pensar assim, o Érico tem que ter muito cuidado com o que ele diz a partir de agora. Porque não era mais só vou seguir a fórmula, eu vou fazer tudo que esse cara mandava. Então, ele que tome cuidado com o que ele mande fazer, porque eu vou acabar fazendo. Então, tome cuidado. E aí, como eu acredito ainda não está no nível de perfeição, porque a gente está sempre evoluindo, crescendo, então há erros que até hoje eu acredito que ainda cometo, mas há outros que eu já reconheci que errava. E um deles foi em 2018, quando veio o 6 em 7, foi com a aula para o exame CFC. Né? Eu dava aula, o exame CFC é para o contador, para que ele possa exercer a profissão, chama-se exame CFC. E aí, o meu aluno do CFC passou e começou a me cobrar. E agora, professor, eu passei. O que tem pra gente agora, né? Eu passei, como é que eu faço? O senhor tem algum curso para concurso? Aí, seria o próximo passo. E aí eu falei, cara, tá aí, o faturamento alto não é aqui no CFC, porque o meu ticket, à época, eu acreditava que era muito baixo, o ticket era 497. Eu acreditava que não era um ticket poderoso para ter um faturamento que me desse, né, que fosse um bom faturamento. E eu precisava do ticket maior, eu acreditava nisso. E eu deixei de olhar, em 2018, deixei de olhar para o meu produto CFC com o carinho que ele precisava e acreditei que eu precisava era de outro produto para ter um lançamento maior. E em 2019, em um dos eventos que eu acompanhei seu, você falava assim, e aí lembra que eu disse, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Você falou assim, que há vários possíveis gatilhos que uma pessoa pode usar, né? No sentido de forma profissional, mostrar o trabalho que você está fazendo, mas um deles era a prova social. E eu dizia, mas eu não tenho nenhum aluno que foi aprovado em um concurso ainda. E aí você foi bem honesto em dizer assim, quando você não tem um aluno transformado, porque não é você mesmo a transformação. Isso foi 2019. E daí eu assisti esse evento e algumas semanas depois saiu o edital de um concurso de auditor fiscal e técnico fazendário do município. A remuneração era o suficiente para atrair o Brasil inteiro para essa prova. E aí eu me vi agora concurseiro de novo, pensando, rapaz, eu preciso passar nesse concurso para que eu possa vender para o concurso. Então, em 2019, eu me tornei um lançador concurseiro. Estudei durante os vários meses, né, das disciplinas. E aí veio o resultado do concurso. Eu fui aprovado no concurso, fiquei em segundo lugar no concurso. E não, a intenção minha é dizer, 2019 saiu o resultado da aprovação e eu fiz um lançamento na sequência para concurso. E veio o 6 e 7 do concurso. Só que em 2021, e assim talvez eu esteja resumindo muito do que aconteceu, o meu maior faturamento não veio do concurso. Veio lá do exame
CFC que eu já fazia e que talvez eu deixei de acreditar que aquele meu primeiro produto poderia ter faturado só ele, muito mais e tal. Então eu não abandonei o produto, ainda bem. Eles coexistem sem que eles se conflitam. É um passo, né? Uma vez que ele passa para o CFC e ele vai para o concurso, é um cenário. Só que tem um grupo que não quer o concurso, ele quer a prática de escritório contábil, que deve ser agora o próximo desafio para o ano corrente, né? Então, hoje a gente consegue, e assim, meu objetivo em dizer isso era de que o produto, né, a gente só precisa de um projeto que dê certo, um único projeto que dê certo para ter a vida completamente mudada. E eu, no primeiro produto, ficava, não, mas qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro? Eu preciso criar uma sequência, uma esteira, não sei o quê. E talvez com um pouquinho de calma e muito esforço, seguindo a fórmula, seguindo o método, é possível conquistar isso de forma mais leve, assim, sem essa cobrança maluca. Mas 2019 foi um ano em que eu tive a vida de lançador concurseiro. Não era, eu acredito que você dizer, não, isso aqui não funciona, mas de alguma forma, naquele momento de 2019, foi o que eu vivi. Não que, não sei, não fiz nada de especial. Eu só segui exatamente o que estava na fórmula. E realmente a fórmula não vai me ajudar a passar no concurso, mas eu precisava ser a prova do meu produto. Eu precisava disso, e a partir disso agora a gente tem alunos aprovados em concurso, né? Porque aí agora o resultado do meu aluno também, como essa aprovação foi em 2019, a gente já tem alunos aprovados em concurso com a técnica Papiro, né? O Papiro contábil. Papiro contábil, com a técnica Papiro. É o Papiro. E você já fez mais de um 6 em 7 desde então? Já. Eu, no ano de 2021, agora, a gente conseguiu alcançar a faixa marrom terceiro grau, né? Que é de 1 milhão de faturamento em um ano. Então, foram 5 6 em 7 no ano de 2021. E assim, outros em 2020, 2019 e 2018. Então, desde lá, todos os anos, a gente faz mais de um 6 em 7. E eu virei agora um perseguidor da faixa preta, né? Como você diz, em algum momento a ficha cai, né? Então, a gente está perseguindo muito a faixa preta no ano de 2022 agora. 2022, 2 patinhos. É o ano da faixa preta. Eu acho que vai ser um grande ano de faixas pretas. E eu vou te contar uma curiosidade, talvez é curiosidade para você, definitivamente eu não contei ao vivo. A gente está fazendo um estudo, de verdade, onde eu tenho 205 faixas pretas formados, que eu auditei. Às vezes tem um que se fez a faixa preta e nunca me contou, então tá auditado, né? Mas eu tenho 205 faixas pretas auditadas até hoje, né? Que eu realmente chequei os resultados, a gente fez aquela auditoria. Então, 205 pelo menos a gente tem. 70 deles eu entrevistei no podcast Faixa Preta. Poucas pessoas sabem que eu tenho 60 faixas pretas formadas que viraram faixa preta de segundo grau. Então, eles fazem mais de 10 milhões. Então, tem 260, né? Normal. E desde 1º de janeiro, eu e minha equipe, eu e mais 2 faixas pretas, estamos entrevistando, não publicamente, né? Mas privadamente, os faixas pretas de segundo grau. E quando a gente vai entrevistar os 60, tem sempre alguém que tem algumas coisas que são muito fora do ordinário. A pessoa, às vezes, é carismática demais no sentido de bom. É uma pessoa que, ou ela, sei lá, ela já tinha uma audiência brutal, sabe? Aquelas pessoas que não começaram muito do zero, já eram pessoas incrivelmente famosas. Então, assim, eles são pontos fora da curva no sentido, dentro dos atípicos, eles já são atípicos. Então, a gente selecionou 16 que são típicos. Mais típicos, mais comuns. Pensou, cara, esse cara aqui virou faixa... Nossa, que legal. Esse cara virou faixa preta de segundo grau. A gente começou a rodar uma entrevista. E a entrevista é um processo de preparação para um outro programa que eu tenho, que chama 2 para 10, que não vem ao caso aqui, que eu levo pessoas de 2 para 10.
2 milhões para 10 milhões. E nesse programa é muito interessante. Então, ontem, o que acontece? Eu não entrevisto todos, eu entrevisto alguns, o Gui entrevista outros, o Lorival está entrevistando outros. Cada um constrói um mapa mental. A gente procura construir esse mapa mental sem viés. Então, na entrevista, e eu sei que a gente foi melhorando as entrevistas. Primeiro a gente pergunta a seguinte fase: o que te levou de 2 para 10? Não de 10 para 20, mas de 2 para 10. E a pessoa fala. E a gente procura não enviesar. Escreve, mapa mental. Depois disso, o entrevistador tem o direito de enviesar, né? Isso aqui. Porque às vezes a pessoa esquece um detalhezinho, outro. Mas isso aqui que você me falou foi assim mesmo? Então, a segunda parte é a parte enviesada. Então, a gente coloca no mapa mental numa área diferente, a área enviesada. Eu tenho os meus viéses do que ele leva de 2 para 10, do 0 para 6 em 7. 0 para 6 em 7 é cada vez mais clássico, né? De 2 para 10 eu tenho meus viéses. O Gui tem os dele, o Lorival tem os dele. Por exemplo, o Lorival é um cara extremamente técnico, né? Ele vai tender a enviesar para o lado técnico. Eu sou uma pessoa extremamente não técnica. Não no sentido de apertar o botão das campanhas e tal. Eu sou um cara muito estratégico, então meus vieses têm a ver com a oferta, meus vieses têm a ver com as coisas bem não técnicas, que é um perfil que eu tenho, um perfil mais estratégico, tá bom? E, cara, na sua equipe tem pessoas mais táticas, mais estratégicas e tal. E depois da gente fazer isso tudo, a gente tá na 5ª reunião, onde a gente discute o que a gente viu. E eu discuti a resolução da criação de um programa de 5 ou 6 alavancas que a gente vai focar esse ano de 2022. E depois a gente também pergunta para os faixas pretas, né, no caso, os caras que querem ir, o que eles acham que leva ele para o próximo nível. Também teve essa entrevista. Então, mistura tudo e a gente vai decidir onde a gente vai atacar nossos exércitos, né, onde a gente vai posicionar, onde estão as alavancas. Alavanca no sentido de, cara, menos esforço, mais resultado. Começa por lá, né? Pequenas engrenagens, se posicionadas corretamente, movem grandes portas, pequenas dobradiças, né? É só posicionar direitinho. E eu vou te falar, uma das coisas que é muito surpreendente, que não estava nem no meu viés, nem no viés deles, é que muitos deles que foram de 2 para 10 falam que seguiu a fórmula à risca. Mesmo à risca. E aí a gente vai checar se seguiram mesmo à risca. Mas é impressionante. A receita à risca. À risca. Coisa que a gente está falando aqui depois de você. Teve uma época mais caótica sua, né? A gente tem a ordem e o caos. E a gente tem que... E a sua época caótica, pré-fórmula. Chega uma época mais ordenada, né? Você tem um pouco de caos aí no que você faz, né? Tem o primeiro produto, o segundo produto, o terceiro produto, indo para frente e para trás. Então, o que é isso? É um pouco do caos. Né? Um pouco mas tem uma parte muito ordenada que faz muito sentido também. Eu vejo isso muito em você, nesse caso. Mas é impressionante que mesmo no mais alto nível de jogo, eles sem o nosso viés, a gente tem um viés, inclusive esse não era nem o nosso viés na época. Né? Então, eles falam que seguem a fórmula à risca. Inclusive, eles tentaram, né, desviar assim, até para testar, isso é importante, mas eles voltam e seguem a fórmula à risca. E ó, para você que está escutando, para você entender os primeiros passos para seguir essa fórmula à risca, eu estou aquecendo, todo dia lendo palavra por palavra. E é interessante que eu fiz sabe como é que foi mais legal disso tudo? Eu lembro dos meus melhores professores. Então, a melhor aula que eu fiz foi com Wagner Mota. Eu tive até uma ideia aqui, que eu coloquei, de fazer um podcast com o Wagner. Eu tenho que convidar ele para conversar. Ele falava da armadura invisível, ele me ensinou a ter uma armadura invisível. Ensinou, né? Disse alguns princípios da armadura invisível do jiu-jiteiro, invisível. E ele é massa, porque ele treina o Demian Maia, que é um grande lutador de jiu-jitsu aí do MMA, um dos maiores do nono. Mas assim, a armadura invisível e tal. E eu lembro depois que eu fui para a Inglaterra, olha que história interessante. Lá em Inglaterra se dirige do outro lado. E eu tirei carteira no Brasil, não tinha muita prática, mas eu sabia dirigir bem e tal.
Eu vou para a Inglaterra e eu tenho que tirar a carteira de novo. Depois de um tempo, dá para trocar a carteira, mas não é tão simples assim. Eu já tinha passado do tempo que dava para trocar a carteira, tinha que tirar a carteira de novo. E, tirar a carteira na Inglaterra é difícil. Não pela técnica, mas tem muita coisa. Por exemplo, na Inglaterra, se você der seta, antes de olhar no retrovisor, primeiro o de cima, o da direita e da seta. Chama-se MSM, Mirror Signal Maneuver. Então, para eu dar seta, eu tenho que olhar para o retrovisor da frente, olhar para o do lado e dar seta. Então, se eu der seta e depois olhar para o retrovisor, que é um vício normal, pau. Inclusive, não só você tem que olhar para o retrovisor quando você está no exame. Você é o cara do exame, né? Você tem que parecer que está olhando. Tem que ser um movimento mais enérgico, né? Porque senão você toma pau. Não pode fazer assim. Você tem que, na prova, você tem que literalmente, quem é inglês aí já tirou o negócio, tem que fazer e pum, Mirror Signal Maneuver. Se você der a seta para depois olhar no retrovisor, que é normal, acho que 3 desse é pau. 3 setas dessa é uma falha média. E assim, eu tava difícil de passar no negócio, tinha tanta coisa. E aí o cara me dava a aula, a gente saía para dirigir, eu do outro lado, que é um pouco desconcertante no começo, né, que você fica andando na contramão, né, faz balão pelo lado diferente, o seu cérebro pira. E aí no final ele sentava, nos últimos 10 minutos da aula, abria o manual, em inglês, da palavra, chegava assim, abre aqui, eu tinha também ele me deu um, vamos abrir aqui e vamos ler junto. Abriu o manual e ele lia palavra por palavra daquele manual. Porque quando ele falava aquilo, algumas coisas duvidavam, né? Ah, será que é assim? Será que não é? Será que não? E aquilo fixava para mim de um jeito. Isso aconteceu em, sei lá, 2000 e bolinha, 2006, sei lá. Hoje eu lembro da importância de você seguir o manual para ter o resultado esperado, né? A gente deixa de seguir. Então, coisa de seguir a fórmula risca é uma coisa muito interessante. E dali, mas o mais interessante disso tudo é que uma vez que você fez numa área, num produto, você tem a chance de expandir, né? Foi isso aí que, na época, quando eu estudei para o concurso, era claro, porque assim, a remuneração do concurso era muito atrativa, porém, eu já faturava mais que o concurso pagaria por ano, eu faturava no lançamento. Então, não havia muito sentido em estudar para o concurso e muito menos em tomar posse no concurso e tal. Mas eu precisava de uma prova e eu acreditava que seria mais rápido eu estudar para o concurso e ser aprovado. E aí, a partir dali, eu poderia provar para o meu aluno que o meu método funciona também para o concurso, não só para o exame CFC. E aí, uma vez que você domina a fórmula, e eu estou sendo bem, entre aspas, né? O dominar a fórmula ser aqui. Exatamente. Uma vez que você domina a fórmula, você consegue fazer em mais de um produto, né? No caso, a audiência que eu tinha era uma audiência que, uma vez aprovado no CFC, ele tende a escolher entre o concurso público ou a prática do escritório contábil. É uma ramificação natural da audiência que eu tenho. Então, deu certo, tanto no exame CFC quanto no concurso, mas a virada de jogo para mim não foi a aprovação no concurso. É que eu achava que a aprovação no concurso e o produto do concurso seria a mudança na minha vida, quando na verdade foi o primeiro 6 e 7 lá, o primeiro produto, e que há várias coisas que a gente cria de limitações, de que o meu produto hoje não é o mais barato do mercado, tem alguém que vende mais barato, e a gente fica criando alguns... E eu falei, e eu ficava com esses questionamentos antes, mas a partir do momento que eu tive clareza do que eu entregava e do que o meu produto gerava, né? Não sei que meu produto, mas a entrega, né? A entrega do que a gente fazia gerava a transformação na vida dos meus alunos. Eu passei a aplicar a conduta que é muito clara na fórmula, que é: você pode oferecer, pela entrega do seu produto, a oferta que você achar que deve ser a necessária, a que você quiser, mas na hora de entregar,
você deve entregar muito mais do que o aluno esperava receber. E foi um pouco do que eu vivi no Fórmula, né? Quando eu conheci, eu queria a fórmula de lançamento, não lá em 2015, 2016, porque eu achava que aquilo não era o meu momento. Não era que eu não achava o momento, eu achava que não funcionava para mim, apesar de que eu via funcionando para os outros. Mas 2018 foi com a Masterclass, eu tive clareza de que, cara, não importa o nicho, eu via várias pessoas de diversas áreas e, cara, não é possível. Eu chegava a passar por situações de que era, se deu certo para ele, não tem como dar errado comigo, cara, não faz sentido. Eram situações bizarras, assim. E eu disse, então eu vou tentar também. E eu tentar no sentido de, na verdade, eu estava em 2018 tentando o lançamento pela primeira vez, fazendo com tudo que a fórmula apresentava, vestindo a camisa, fincando a bandeira mesmo. Cara, é aqui. Não é copiando daqui, copiando dali, pegando um pouquinho, assistindo o trailer, né? Assistindo o trailer do filme completo, querendo resolver a história toda pelo trailer que eu via pelo YouTube, pelo Instagram. E aí, quando eu apliquei a fórmula, eu pude ver o meu crescimento profissional, não foi só o crescimento de faturamento. Porque essa entrevista aqui, no caso, quando surgiu o convite, ela foi um exercício que foi legal. E assim, eu estou aqui conversando com você, é natural que o nervosismo fique lá em cima, mas é um exercício de lembrar, sabe? De parar e olhar pro que aconteceu de lá para cá e ver o quanto eu tinha medo de sair do exército. Era um negócio que eu não sabia o que poderia acontecer. E apesar de ter conhecido o seu produto ali, o seu trabalho, né? Não o produto, mas conhecido você em 2015, eu demorei. Eu queria não ter demorado, né? Se é que é possível voltar. Eu queria não ter demorado até 2018. Eu, na possibilidade de voltar no tempo, teria tomado a decisão já em 2015. Não precisava ter esperado até 2017. Provavelmente muita coisa teria sido diferente, mas apesar de que as coisas acontecem como acontecer, e eu queria não ter falhado. Você comenta aqui, às vezes, há erros que você não tem a chance de voltar atrás, né? E eu ainda bem que tive a chance de corrigir esse erro do percurso lá que em 2015 eu poderia ter tomado a decisão, não tomei. Me custou caro, eu reconheço isso, me custou muito caro não ter tomado essa decisão lá em 2015. O que eu patinei no 15, 16, 17 só foi acontecer em 2018, então eu estou com um fuso horário aí de 3 anos atrasado do que eu poderia estar vivendo já. Então, eu sou muito grato à fórmula de lançamento. Mais ainda, a minha gratidão, ela vai além da pessoa do Érico Rocha. Eu sei que Érico é a referência, mas a gente sabe, dentro da comunidade, a quantidade de gente que tem nesse projeto. E eu sou muito feliz de fazer parte e espero, de verdade, assim, espero poder compartilhar a história de um faixa preta, né? Apesar de já acreditar que eu estou compartilhando um faixa preta em construção, com muitos erros, muitas falhas ainda, mas que estou grato demais, grato assim, porque a minha vida mudou completamente a partir do que eu vivi dentro do Fórmula, né? Não é nem do resultado propriamente dito, mas do que eu vivi dentro do Fórmula, porque é muito bom viver num ambiente que te desafia, né? Eu acho que eu não lembro em nenhum momento da minha vida ter criado uma meta de que eu ia faturar R$100 mil em 7 dias, a não ser a partir do momento que eu conheci seu trabalho. E uma vez alcançado isso parecia incrível. Então eu nunca ia imaginar que 2 milhões por ano teria como ser um parâmetro para eu melhorar. Nunca ia imaginar isso. Talvez eu pensasse, eu vou faturar mais, que é uma coisa genérica. Mas 2 milhões por ano passou a ser uma meta. E depois veio 2 para 10 e tudo aquilo que você apresentei. Então eu sou muito grato, de verdade.